Gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão aí na sala maravilhosa, você que está aí na madrugada, você que está aí na manhã, você que está na noite, você que está passando por uma luta, você que está feliz, você que está querendo se fortalecer na palavra de Deus. Estamos aqui com essa sala que é do Kairos. Essa sala é do Kairos, ó. Já viu esse símbolo aqui? E estamos ligadinhos agora com vocês para que você venha participar dessa sala descontraída, assim como diz nosso amigo Leandro, para que venhamos nos fortalecer no espírito com a palavra de Deus. Ela que é o alimento que nos fortalece. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E estamos aqui para fortalecer o nosso espírito. Eu sempre falo que quando o nosso espírito está fortalecido, nós conseguimos impulsionar a nossa alma àquilo que Deus quer de cada um de nós. Quando o espírito está forte, ela impulsiona a alma a fazer o que se deve ser feito. E junto o corpo. E aí é só bênção de Deus. É só vitória. Então, nós estamos hoje nessa sala, a gente estamos hoje com a Ângela Mello, Ângela Vieira, Ângela Mello não, é que a Ângela está com a do Mello ali, ó. Ângela Rosa, a Ângela Vieira, a Beatriz, a Luísa Leipner, a Meire Campos e a Valdenice, direto da Itália. E hoje ela vai orar em italiano para a gente, certo? Eu amo quando ela ora em italiano aqui, é maravilhoso. E nós vamos estar aqui com o coração aberto para a palavra de Deus. Nós vamos estar sendo dirigido pelo Espírito Santo, ele que nos guia, ele que nos fortalece. Nós vamos estar de Gênesis a Apocalipse, esclarecendo tudo, dando clareza daquilo que o Senhor Deus tem entregue a cada um de nós. Amém? E para não perdermos tempo, hoje nós temos João, capítulo 16. E assim que a gente orarmos, nós vamos estar lendo João 16. Ontem foi o 15, foi sensacional. Eu não consegui participar, mas a minha alma ficou pulando. Aqui. Ficou pulando. Eu estou esperando só subir para me assistir. No sofá. Verdade. E quem que vai orar agora? Quem que pode orar agora para a gente começarmos? Não é a Val, em italiano? Pode ser, Val. Italiano. Pode Amém, ser. ragazzi. Então vamos lá. Signore nostro Dio, siamo qua, Padre. Ancora un giorno, Signore, che tu ci hai donato. Ancora un giorno, Padre, insieme per parlare della tua parola, del tuo amore. Signore, in nome del tuo Figlio amato Gesù Cristo, che tu possa versare in questo momento, Signore, la porzione riservata per ognuno di noi in questo giorno. Porta, Signore, la tua saggezza, la tua rivelazione ai tuoi figli, a noi che siamo qui, Signore, perché tua parola sia, Padre, rivelata, entreghi, Signore, nei cuori di ognuno che ascolterà questo video, di ognuno che è qua oggi, e che tu possa benedire, Signore, questo momento. Manda tuo Santo Spirito, Padre, a guidare ogni cosa, para que tuo nome sia esaltato nella nostra vita e nella vita di ognuno che ascolterà. Noi ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amém. Preghiamo anche per le liste, no? Per as pessoas. Apresentamos também a lista, cada um daqueles que estão na lista de oração, cada um daqueles que pediram um milagre, aqueles que estão passando por situações difíceis, que toda a terra hoje está passando por um momento difícil, independente de onde venha, de como, se é os planos do Senhor ou não, os que são e os que não são, Pai, que o Senhor alcance a cada uma dessas vidas, que o Senhor dê, sim, Pai, cura, que o Senhor dê a solução, o socorro, a luz,
socorro presente na hora da angústia, diz a sua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, alcance a cada uma delas. Essas que colocaram o nome lá, Senhor Deus Todo-Poderoso, é porque elas acreditam. Então, se elas acreditam, tudo é possível. Aquele que crê, Senhor Deus, já está sendo, sim, concretizado, já está sendo, sim, efetuado na vida de cada um deles, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque sabemos que o Senhor é bom. Então, eis, ajuda-nos, livra-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso, de todo mal. Nós estamos no mundo, mas do mundo nós não somos, Pai. E entregamos, sim, tudo e todos em Tuas mãos, já na certeza da vitória, crendo e agradecendo desde já, em nome do Senhor Jesus, Pai. Graças te damos. Amém e graças a Deus. Graças. Pronto, Val. Fechou. Fechou. É nóis. Então, hoje, agora quem vai ler? Eu gosto quando a Ângela lê. Ela já está até bebendo água para dar uma limpada nas cordas vocais, ó, tá vendo? Você gosta, Ângela, né? amor. Essas duas Ângelas é uma benção. É o capítulo 16. Capítulo 16. Para ler ele todo? Como Vai ele é todo, pequeno, Ângela? o que você Todo, acha, Ângela? Ângela Melo? Rosa, brincadeira. Como que tá o seu? Tá dividido? O meu não tem divisão, acredita? O meu tá com 3 divisões aí, ele tem do 1 ao 8, não, peraí, tem do 1 ao 4, depois vai do 5 ao 15, do 16 ao 24 e do 25 ao 33. Puxa, o meu só tem do 25. Eu tenho várias divisões aqui, ele tem 33 versículos, aí é com você. Não dá para ser os 33? Dá para ser, né? Dá para falar nele todo hoje, Ângela? É bastante coisa aí, mas tá falando do Espírito Santo, eu acho que dá. Dá? Eu acho que dá sim, porque está falando do Espírito Santo. Então Verdade. tá. Então vamos tá. lá, partiu. Continuação das últimas instruções aos discípulos. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que o qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conhecerão ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito. O vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, do perdão, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará,
porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Um pouco, e nem me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? E porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco. Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus o queriam interrogar e disse-lhes: indagai entre vós acerca disto que disse, um pouco, e não me verais, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? Na verdade, vos digo que vós chorastes e vos lamentais, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tende tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, eu vô-lo há de dar. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei, mas por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e creste que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Show, hein? É uma palavra de consolo. Mais ou menos, né? Tem bastante coisa aí. Ele pode começar aqui? Manda fogo. Fogo Ele no Zoom. terminou o 15 falando, prometendo o Espírito.
Mas o 15, ele foi bem ordenança, ele deu as balizas, ele fala como tinha que ser, é como se fosse um tratado, como se fosse um contrato. Assina, para assinar um contrato, lê ele bem, né? Então tem um monte de cis, tem um monte, porque às vezes a gente pede as coisas para o Senhor, fala assim, mas está escrito lá que o que eu pedi o Senhor faz, só que não leu todas as cláusulas do contrato, só leu uma parte. Só que ele termina falando, prometendo o Espírito Santo. E aí ele começa o 16, porque, na verdade, no original não tem pausa, né? Ele continua falando, e ele fala que, olha, eu estou falando de tudo isso para vocês, para que vocês não vacilem na fé. Então, ele já começa dando... tudo isso eu estou falando para que vocês não vacilem na fé, porque é chegado o tempo. Então, eu trago muito isso para a gente hoje, porque por que a gente está vendo tanta coisa? Por que a gente vê e a gente está se fortalecendo realmente na fé? Porque eu creio que a gente vive aqui, é chegado o tempo, não vacilem na fé. Não vacila, não. Não vacila, não. Pega a dica aqui, porque é Jesus falando. A minha Bíblia está inteira em vermelho, porque é Jesus falando. Isso é muito bom. E ele fala: chegará o tempo que quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus. Cometerão essas atrocidades por não conhecerem o Pai, tampouco a mim. Qual que é o versículo aí, Ângela? Esse aí que você falou? Estou lendo, eu li o 3 agora, o 2 e o 3. Eu li o 1, o 2 e o 3. Eu comecei do começo. E a gente já vê ao redor do mundo cristãos sendo mortos. Aqui no Brasil, a gente, graças a Deus, tem ainda liberdade, mas a gente já vê uma retaliação muito grande, que as pessoas estão rejeitando a Bíblia por achar que a Bíblia traz uma moralidade que é inaceitável. Só que Jesus está falando de relacionamento. Ele está falando de um algo muito mais profundo do que uma moralidade que é simplesmente moral por moral. Ele fala sobre relacionamento. Ontem a gente viu que o mandamento maior dele, ele fala 2 vezes. Ele fala: o meu mandamento é que vos ameis uns aos outros. Se a gente aprender a amar ao outro de verdade, muita coisa não é feita. Então, hoje, muita briga por uma moral, muita briga por coisa, porque a gente não entendeu ainda quais são os mandamentos, né? Que Jesus resumiu: amar a Deus e ao próximo como você se ama, como a ti mesmo. Então, muita coisa não seria aqui. A gente vê que Jesus foi morto por essa tal moralidade que afrontava os fariseus, que afrontava os mestres da lei da época. Ele estava falando de coisas que afrontava o tempo, afrontava aqueles que ouviam. E foram os que levaram ele para a cruz. Mas ele começa dando isso. Depois ele fala da obra do Espírito Santo, que eu acho maravilhoso. Gente, o Alex, vai falando aí, que eu... Então, o que eu achei muito louco é esse aqui, ó. O finalzinho do 2 que você falou, chamou a atenção. Na que você falou aí, a minha também tá, que diz assim: e todo o que dá fruto... Não, peraí, que eu estou no 15. Eu vou pegar outra Bíblia, que eu comprei uma Bíblia nova e não tem nada a ver. Aí sim, hein? Tá muito diferente, não tá? Não, mas o dela só uma da King James. Eu sou fã da King James. Mas só tem uma, Ângela. A King James é bem parecida, lembra que a gente falou? A gente tem uma quase King James. A King James Mas a que eu li hoje estava bem diferente a tradução, não estava? Mais assim, mais difícil? Eu achei. Às vezes ela fica um pouco mais difícil. Deixa eu voltar na minha atualizada. Na parecida da sua, Ângela, diz assim: ó, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Aí
Essa a sua tá assim também, né? Prestando culto a Deus. Chegará o tempo quando quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus. Aqui tá assim, ó. Julgará com isso tributar culto a Deus. O meu tá como tributar. Só que nessa minha aqui tá assim, ó. Em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Tipo assim, vai estar fazendo um favor. Tipo, Deus não precisa, ele só vai estar fazendo um favor. Mas na verdade a linguagem aí está falando que as pessoas vão matar as outras achando que estão fazendo achando que estão prestando culto a Deus. Assim como Paulo matou, assim, estava lá perante eles matando Estevão. Assim como o zelo de Paulo levou ele a matar muitos cristãos. Então, ele achava, no zelo dele, ele achava que ele estava prestando culto a Deus. Fazendo então, bem. É isso que esse versículo está dizendo. Ele está falando que tem muitos zelosos pelo obedecer a Deus, que vão fazer coisas que vão matar outros. Paulo foi um exemplo do que Jesus está falando aqui. Paulo matou muitos. Estevão foi morto aos pés de Paulo. As roupas de Estevão foram colocadas aos pés de Paulo. Paulo tinha cartas dos mestres das sinagogas dando autorização para ele para matar os seguidores de Jesus. Então, ele achava, no zelo dele, que ele estava fazendo um culto a Deus, fazendo algo Entendi. que Deus agradava. E aqui ele está falando que vai se repetir. E sem falar, né, já depois dos 70, né, aqui na Itália, o cristianismo, a história é real, né? As catacumbas, a perseguição, o Coliseu, né? O Coliseu, famoso Coliseu aqui. Na Itália, por causa dessa parte da história, né? É real. Aqui eu vi filmes, eu vi histórias que eles, isso vem do rei, né? Do César. É uma linhagem de pessoas que faziam, colocavam, perseguitavam os cristãos e colocavam realmente dentro do Coliseu para ser comido pelos leões. Eles faziam dos cristãos tocha humana. Eles punham fogo nos cristãos para... E a grande perseguição existiu logo depois que Jesus subiu, né? Sim. A história conta 70 depois de Cristo. Foi quando os judeus foram dispersos, foi 70, quando destruíram o templo e não ficou pedra sobre pedra. Que Jesus estava falando sobre isso, que não ficaria pedra sobre pedra, foi cumprido essa primeira parte no ano de 70. Então, já houve uma perseguição, e não só esses, depois ao longo e até hoje. E depois teve na Segunda Guerra, né, que a gente pensa aqui que só foi os hebreus que foram perseguitados, mas aqui na Europa, você não podia professar uma outra fé. Hitler realmente matou gente, você tinha que, né, dizer a mesma religião deles. Você pensa que até os testemunhos de Jeová na história, eles também foram né, tidos. Ou você professa a minha fé ou eu mato. E muitos deles morreram em nome da fé. A história está cheia disso, né? John Hus teve sua língua cortada porque ele falava. A gente vê os próprios apóstolos, né, que morreram. Sim, os apóstolos. E aqui, a gente aqui na Itália vê... Eu tive uma resistência grande em visitar a Basílica, né, de São Pedro. Mas aí eu entrei. O Senhor... Quando você vê a história, você tem muito ciúme, né, da história real e da história bíblica. Aí você vai lá ver. É como se fosse realmente um troféu, né? É uma coisa linda, é uma coisa realmente estupenda. Porém, quando a gente vê a história, e até que os apóstolos, como eles foram mortos, eles hoje colocam como um troféu tudo aquilo, mas
a história também, né? Tudo como foi construída. Muita gente morreu para debaixo, né, daquela grande beleza ali. Uhum. Porém, a gente vai ver, é uma coisa da se ver. Eu tenho vontade de conhecer esses lugares, fazer as viagens de Paulo. Eu não sei se ainda vai dar tempo. Não vai, querida, Deus, esse é o nosso tempo. Deus vai segurar, Ângela, até Antes você que ir. chegue. Fazer as viagens de Paulo. Mas é isso que ele tá divertindo a gente, para a gente não vacilar na fé. Porque eu creio que dias assim vão chegar de novo. Eu também creio. Ele está chegando de novo. E não é que vai estar longe, não. Esse dia vai chegar. Porque hoje você não pode falar que você crê em algumas coisas. Algumas igrejas já estão mudando constituição interna da igreja para se adaptar à nova realidade do mundo. Só que a gente não está baseado em igreja, a gente está baseado num relacionamento com o Senhor. A gente é sempre cristocêntrica. A gente sempre está baseado num relacionamento com Jesus. E Jesus está nos advertindo. Não, olha, presta atenção para que vocês não vacilem na fé. Porque não é para você olhar para a igreja A, B ou C, mas para olhar para o que Jesus disse, para o relacionamento com Ele. Porque perseguições sempre houveram e vão haver. Mas Jesus está falando aqui que ele vai subir para o Pai e ele vai voltar. E esse tempo, ele já subiu, ele já ressuscitou. Agora, a segunda está muito próximo. Eu creio e cada dia tenho mais convicção disso. Mas ele deixou o Consolador, ele fala aqui que o advogado, né, o 15, ele falou do advogado, depois ele continua falando. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vai? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado por tristeza. Mas eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não pode vir para vós, mas se eu for, eu enviarei. Então, Jesus está colocando aqui o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele vai vir habitar em nós, e que é importante que Jesus vá para que o Espírito venha, porque ele vai cumprir algo. E aí vem uma sequência de versículos que ele é muito mal interpretado hoje. Muito mal interpretado, porque as pessoas leem, mas falam de maneira errada. Eu não sei se vocês já ouviram que o Espírito Santo convence a gente dos pecados. Quantos já ouviram essa versão? Eu. Eu já. Dos pecados. Dos pecados. Vamos ler o que a Bíblia diz de novo? Vamos. Vamos lá. Quando ele vier, convencerá o mundo, primeiro, do seu pecado, da justiça e do juízo. Tem plural aí? Não. Qual é o versículo, Ângela, aí? 8. 8. Tem plural aí? Não. Então, por que ensinam para a gente que é dos pecados? Então, dá a impressão que ele está convencendo a gente dos nossos pecados o tempo todo? Como se ele fosse aquele chato que fica no nosso pé falando que você está convencendo. Então, eu, antes de entender isso, eu tinha o Espírito Santo como, caramba, parece que eu faço tudo errado, só estou pecando. Parecia que era aquela voz que eu aprendi que era era como se fosse uma luz de alarme. Pecado, 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 não faça, não faça, não faça. Eu fui ensinada assim, gente. Então, quando eu descobri isso aqui, que não é disso que a Bíblia fala, então, gente, mudou completamente meu entendimento do papel do Espírito Santo. Eu acho que a maioria de nós já ouviu falar que o Espírito Santo nos convence dos pecados. Isso está... Eu não lembro também. Eu aprendi assim. Eu aprendi assim, mas eu vou falar para você que está ouvindo aqui a gente depois. Isso está errado! Não é assim. Porque depois a gente vê, quando ele vier,
ele convencerá. Qual é o papel dele? Ele tem papéis aí bem importantes para a gente entender. Ele convence o mundo de uma realidade e dirige os cristãos a andar nela. Vamos ver aí? Vamos. Ele convence o mundo de uma nova realidade e nos ensina a andar nela. Agora eu vou explicar isso aí. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. Então, é um pecado que ele está falando. Ele não está falando de mais. E a própria Bíblia explica o que é. Porque a humanidade não crê em mim. Esse é o pecado que o Espírito Santo nos convence. É incredulidade. Crer em Jesus. Não crer na obra consumada. Lembra que o tema do livro, desde o início, é Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo. Então, ele está falando de um pecado do mundo. Ele tira a incredulidade, porque as pessoas não creem em Jesus. Então, ele está falando da obra consumada de Jesus. Porque Jesus veio e morreu, ressuscitou por nós, eu estou até adiantando aqui, mas ele está falando da perseguição, que vai chegar o tempo que aqueles que te matarem ou me matarem achar que estão prestando culto a Deus. Mas o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado de não crer em mim, de não crer. Aí depois ele continua, da justiça. E aonde que entrou o pecado? Se eu não falar de Gênesis, não sou eu, né? Sim. Aonde que entrou o pecado? Gênesis. Adão. Então, todos nós somos herdeiros de Adão. Nós somos descendência de Adão. Então, o pecado entrou no mundo através de Adão. Então, depois a gente vai ver lá que Coríntios fala de 2 homens. São 2 homens que importam para Deus. O primeiro Adão e o segundo Adão. Já explico. Então, só são 2 homens que importam. A gente está falando do primeiro homem aqui. É por aqui. Adão. Por meio de Adão, o pecado entrou no mundo. Entrou no mundo. E nós somos descendentes dele. O pecado entrou no mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a gente não filtra isso quando a gente crê. Eu falo por mim. Quando eu cria que era os pecados. A gente não está falando de pecadores. Pecadores são atos. A gente está falando de algo muito maior, que é uma realidade espiritual. É uma realidade de separação de Deus. Então, é dessa separação, dessa incredulidade, que o Espírito Santo nos convence. Da justiça. Aí a gente fala assim, que Deus faça justiças com você. Não é assim? Não é assim, Alex? É. Nossa, que Deus faça justiça com você. Gente, que a justiça venha sobre sua vida. Amém, irmã? Amém, irmão? Tem uns que ainda fala que a mão vai pesar, já vai direto, já arrebenta. Mas quando alguém falar assim, que a justiça de Deus seja feita, que não sei o que, fala assim, já foi feita. Já foi feita. Ela já foi feita. Ela já foi cravada na cruz do Calvário. Foi cravada em Jesus. Toda a justiça de Deus contra o pecado foi cravada na cruz, em Jesus. E em Jesus nós fomos feitos justiça de Deus. Está lá em 2 Coríntios 5, 21. Então, quando alguém falar para você, Jesus, que a justiça seja feita, já foi. Eu já sou justificada. Eu já sou justiça de Deus. Então, a justiça já foi feita. Então, a gente tem aqui sinônimo, são singular, porque eu vou para o Pai e você não me verá mais. Aí depois ele fala, e do juízo? O que será que é esse juízo, né? Porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ele já é condenado. O juízo já foi feito.
Na verdade, ele recebeu o juízo em Gênesis. Sim. Deus já deu a sentença em Gênesis, Sim. mas ela se cumpriu, se concretizou na cruz. Na verdade, ela se concretizou de verdade na ressurreição, porque Jesus venceu a morte. A morte não o deteve. Ele foi no inferno buscar a chave do inferno e da morte. Vai pegando os códigos. A chave do inferno e da morte está nas mãos de Jesus. Ele detém essa chave, porque ele fez o juízo. E quem que era o autor do pecado? Quem? O autor do pecado sempre foi o diabo? Sim, ele que começou, né? Porque ele caiu. Ele é o príncipe desse mundo, né? Uhum. Mas por que ele é o príncipe deste mundo? Porque ele roubou esse direito de Adão. Porque roubou, porque o homem, na verdade, foi dado, né? Foi entregue a ele. Ele E outra enganou. coisa, Ângela, que lindo, né? Porque você vê tudo isso, eu tenho aprendido isso agora, né? Mas eu sei que muitos cristãos, muitas pessoas que estão dentro da igreja, ainda hoje não entenderam isso e continuam carregando esses pecados, não se veste da justiça de Deus. Olha, uma das palavras mais chaves que eu já ouvi nesse Código 07 foi você revelando realmente que a oferta já foi feita, né? E nós continuávamos nós aqui, né? Que não fazemos mais, todo dia entregando uma oferta a Deus, todo dia se fazendo com aquele peso. Eu via na minha vida e vejo ainda muitas pessoas fazendo isso. E é muito lindo poder rever esse versículo, rever isso que já foi feito. A justiça já foi feita. E é por isso que, enquanto não entendemos isso, continuamos a viver debaixo da culpa, né? É a culpa que condena, que nos condena. Culpa, o peso. Culpa, condenação e vergonha. Vergonha. Culpa, condenação e vergonha nos afasta de Deus, não leva para perto de Deus. É tudo que o diabo quer, que você continue acreditando, que você ainda é culpado, é que você tem que se esconder da presença de Deus porque você não é digno de chegar na presença dele. É tudo que o diabo quer. Ele enganou Adão, ele enganou Eva, ele é um enganador, ele é o pai da mentira. E nele não há verdade alguma. A gente viu isso lá em João 8:44. E é o pai da mentira. Pai da mentira. E ele continua até hoje, né? Continua mentindo, enganando, tentando roubar. Sabe qual é? Assim, eu falo que o maior ladrão é ele, por tentar roubar de nós a verdadeira identidade, ou o verdadeiro, a verdadeira essência do que Jesus conquistou para a gente na cruz. Porque ele conquistou para a gente a justiça, a liberdade. Aquilo que já era nosso, né? O filho. Não, Nós que é. Aquilo que é nosso. É nosso. É nosso. Tirou, mas nós voltamos para o Éden. Espiritualmente falando, nós podemos desfrutar desse mesmo relacionamento com o Pai, dessa mesma, todos os dias, dessa mesma presença do papai andando, né, tomando chazinho das 6 com a gente. Ângela. Muito maior, eu creio, porque agora ele está em nós. Vocês. Eu abaixei as vistas aqui e fiquei, cadê? Todo mundo mudo. Olha lá. Sabe o que eu vejo, Ângela? Todo mundo tem assim, diferente, ó. Cada um tem o seu. E não tem outro igual. Sabe o que eu vejo também, Ângela? Que o pessoal, eles devido à lei, então, tipo assim, eles veem Gênesis como apenas um começo. E aí eles vêm para o fim, sendo que o fim já mostra, o começo já mostra o fim. Porque, na realidade, assim, todo o poder que foi entregue para Adão e Eva lá no paraíso, parece que Gênesis a pessoa passa despercebido. Toda o relacionamento, a intimidade, a grandeza vamos dizer assim, da expertise de Adão para pôr o nome em
todos os animais, tipo, o paraíso verdadeiro. E aí o que acontece? Quando o diabo rouba, engana Adão e Eva e rouba todo esse poder, toda essa autoridade, toda essa intimidade, esse relacionamento, quando devolve na cruz, a pessoa é como se ela não percebe que foi devolvida, ela só pensa na salvação. A pessoa fica só com a salvação, exatamente, Alex. Só se contenta com a salvação. E Não que seja pouco, é muito. Sim. Mas é sim. só um pedaço. Exatamente. E aí o que acontece? Ela deixa de desfrutar de tudo aquilo que Deus entregou para a gente. Tudo, e não é pouco. E mesmo a pessoa, às vezes, que nem ela até aceitou Cristo, ela tem a salvação, mas ela vive uma vida regrada, minguada. É tipo assim, eu tô salvo, então vou para a glória, e aí, tipo, não desenvolve aquilo que Deus entregou para a gente, aquilo que Cristo devolveu para a gente na cruz. Pode falar, Ângela. Não, eu estou aqui pensando, sabe o que eu estava imaginando? Porque eu imagina um milionário, um pai bem rico, que eles assim, estão esperando o primeiro filho. Como você acha que é a preparação do quarto, a preparação do ambiente para receber esse filho? Vamos pensar, eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinhos, assim, e imagino quem tem. Eu acho que quem tem filho já está imaginando. Imagina assim, você tem tudo, você pode colocar nesse quarto do teu filho tudo o que você quiser. Imagina você passar, você descobriu, fez o teste, né? Vamos dizer assim, você fez o teste de gravidez, você já está pai, você já está mãe, mesmo que ainda seja pequenininho, mas você começa a preparação desse ambiente para receber. Então, imagina a preparação, o cuidado, o zelo, cada detalhe que você pensa para receber essa criança. Eu sei que aqui os pais, as mães já estão viajando aí junto comigo. Já. Então, assim, você imagina que você vai pôr tudo lá, o que você acha que essa criança possa precisar, para que essa criança desfrute e saiba o quanto ela já é amada. Então, você quer que essa criança já nasça entendendo o quanto ela foi querida, desejada, amada. Então, esse somos nós lá em Gênesis. Por que a gente não foi criado antes? Porque o nosso Pai nos desejou tanto, porque Ele preparou o ambiente, porque a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus se movia sobre o caos. Então Deus pôs ordem no caos. Deus começou a preparar o ambiente. Ele começou a pôr tudo o que a gente precisava para receber a sua criação, o seu filho lá. Então ele queria que o seu filho tivesse a percepção do quanto ele era amado, desejado, o quanto ele queria se relacionar. E quanto ele já era dono de tudo aquilo, mesmo não tendo a percepção ainda, porque ele ainda era... imagina que o filho criança, mas Adão já nasceu grande, mas vamos dizer que ele quis que Adão, o seu filho, tivesse a percepção de que tudo que ele via já era dele. Ele só falou, não toca aqui, aqui não. Não, né, não coma, não experimente isso. A gente não sabe, eu não vou entrar em detalhe aqui o que é, mas eu estou querendo formar o cenário na cabeça de vocês. Da chegada da criança. Uhum. Eu estudei esse capítulo de Gênesis 4 semanas. E eu fiz uma ministração a semana passada sobre esse primeiro capítulo de Gênesis, e é extraordinário. É exatamente isso. Até a lua, quando ele fala que ele fez a lua para governar a noite e o sol para governar o dia, se você vê o benefício que a lua traz e o benefício que o sol traz, não só para os seres viventes, como para a terra, você vê que o mar, a lua,
os peixes eles sobem para a superfície, por isso que os pescadores pescam na madrugada. Uau! Eu fiz um estudo extraordinário. Eu fiquei 4 semanas só no primeiro capítulo de Compartilhar com a Gênesis. gente aí. Uau, que E legal! foi, É lindo. posso, sim, foi maravilhoso e é exatamente isso aí. Foi um preparo, né? Como um pai prepara para um filho. E outra coisa também, Ângela, que eu não sei se aconteceu com vocês, mas a minha vida inteira eu ouvi dizer que Jesus disse que tudo que ele fez era bom. E quando ele fez o homem e a mulher, era muito bom. Quando ele fez o homem, era muito bom. E não é nada disso. No último capítulo do versículo, no penúltimo capítulo do primeiro, no penúltimo versículo do primeiro capítulo, quando ele termina toda a obra, é que ele fala tudo muito bom. É como você constrói uma casa, você faz o quarto, ai, que bom! Faz o outro, ai, que bom. Quando você termina a casa, você vai do lado de fora da casa e fala, caraca, ficou muito bom. Mas a vida inteira eu ouvi isso. Tudo foi bom. O haja foi bom. Mas quando ele fez o homem, ele disse que era muito bom. Mas não. O estudo que eu fiz, no final, quando ele terminou tudo, foi tudo muito bom. Eu fiz 4 semanas e foi assim, deu uma clareada na minha mente que foi espetacular. E é isso mesmo, né? A criança, a gente escolhe até o nome. Tudo. A obra consumada. Então, a hora que a obra consumada, você diz, muito bom. E outra coisa também, quando vem a imagem e semelhança, você vê que quando ele fala ali, imagem e semelhança, ele vem, um versículo, ele vem dizendo imagem e semelhança, e no próximo versículo, quando ele fala quando ele fala que ele faz o homem e a mulher, ele já fala só em imagem. Porque aquela imagem e a semelhança está querendo dizer a mesma coisa. E o homem e a mulher, ele já está querendo dizer o quê? Relacionamento. E a imagem e semelhança é a ordem com que ele faz as coisas. Se a gente seguir sequência, como tem um outro também, que eu tenho até anotado, né? Tem um outro que eu não lembro se é em João, onde é, que fala que quando você vai fazer uma casa, você tem que fazer um planejamento. 15. Quando o rei vai para a guerra, também tem um outro capítulo que quando o rei vai para a guerra, ele também tem que fazer um planejamento. Então, a nossa imagem e semelhança que Deus fala, que nós temos que ter com ele, é esse planejamento. Então, quando você segue esse planejamento, quando você segue essa ordem, quando você segue, porque ele criou, ele falou, ele planejou, ele projetou, então essa é a imagem e semelhança. Mas a gente não, a gente pensou, já quer fazer, pensou, já quer falar. Eu, pelo menos, eu teve época que eu não tinha o filtro do cérebro na boca, falou, eu já respondi na hora. Hoje não, eu já conto os carneirinhos, eu já penso antes de responder. Tem pessoas que não vale nem a pena eu responder. Né? Isso já é uma gestão, da alma, Ângela. Entende? Então, mas é da alma, Sim, sim. Porque Deus fez o corpo, Alex, e te soprou o quê? O que ele te soprou? A alma. Ele te soprou a vida. Ele te soprou a vida. Exatamente. Né? Por isso que todo ser humano, seja macumbeiro, seja o que for, todo ser humano fala a Deus.
Por quê? Porque ele é criatura. Então, esse sopro, ele reconhece o Espírito Santo de Deus. Ele reconhece. Pode não ter uma ligação, porque a pessoa ela segue uma outra religião, ela segue uma outra doutrina, mas não adianta, o Deus vai sair da boca dele. Eu sei porque eu venho de candomblé e todos os pais de santo que eu passei sempre falou em Deus e sempre teve Bíblia. Sempre teve Bíblia. Por quê? Porque é uma criatura de Deus, foi soprado, o sopro foi de Deus, então há um reconhecimento, mesmo que a pessoa não saiba, há um reconhecimento. É como os mandamentos. Os mandamentos não é só para quem é cristão. Os mandamentos são para todos. Tem gente aí que segue mandamentos, que vive melhor do que cristão, que segue mandamentos, recebe a promessa e nem está sabendo que está seguindo o mandamento. Uhum. Tem princípios que adquiriu com a família, né? Os pais ensinaram e os avós ensinaram, e aí eles vêm repetindo, que nem... Eu acho que é o William que estava falando, né, Ângela? Que tem muita gente que repete, só que tem uma família dessa que aprendeu errado e vem repetindo errado. Já essa que a Ângela falou, não. Aprendeu certo e vem mesmo sem conhecer os princípios. Mas se a gente for observar, eu fazendo esse estudo, eu pude observar, Deus me levou assim em muitos patamares, né? A criança, se você observar, não tem esse negócio de rejeição de barriga, gente. A criança, ela já nasce pronta. Você vê que a criança, ela nasce, ela abre o olho sozinha, você não ensina ela a abrir o olho. Ela chupa o peito sozinha, ninguém ensina ela a chupar o peito sozinha. Ela começa a se virar, ninguém ensina ela a se virar. Ela começa a engatinhar, ninguém ensina. Ela começa a andar, ela fica em pezinha, ninguém ensina. Ela começa a dar os primeiros passinhos, ninguém ensina. Ela começa a falar, ninguém ensina. Tudo ela ligada, tudo já é a semelhança que já está nela. Aí Depois confirma. que ela começa a se entender por gente, é que essa semelhança começa a ser fragmentada. Por quê? Porque o pecado vai entrando. No que o pecado vai entrando, o espelho se fragmenta. Ela já nasce com as três esferas. Então, no espírito, ela sempre vai estar pronta. O corpo já está programado, ela já tem todo o DNA. Quer dizer, na verdade, o corpo está pronto. Aonde a gente vai sendo danificado é na alma. Então, mas aí já é depois. Aqui que a gente vai sendo danificado, só que a gente já é um ser completo. Mas nós podemos fazer. É um ser completo. Então, mas isso já acontece desde a concepção. Essa esfera ela já é desde a concepção, ela já é formada. Então, quando a criança é rejeitada, ela já sente que ela é rejeitada, porque já está ali marcado, né? A gente já nasce pronto, as coisas acontecem depois, mas com o conhecimento, se a gente voltar à origem, a gente consegue. Sim, tá tudo. A gente tem um relacionamento com. Exatamente. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Olha o que nós estamos. Olha a oportunidade que Deus está dando para a gente nesse 1 ano e meio aí de pandemia. Maravilhoso. Eu conheço pessoas, a gente falou disso ontem, a gente se relacionando, estudando Bíblia com pessoas que eu nunca imaginei conhecer. Da Terra. Não, e a gente nem se conhece, né, Ângela? Não, pessoalmente não, mas os nossos espíritos sim. Então, a gente nem se conhece pessoalmente e nós estamos aqui buscando a mesma coisa, né? Tentando acertar e nós podemos fazer isso. Porque você com amor na gente. Empresa, você entra numa empresa, a empresa vai te dar a doutrina da empresa, você vai seguir, querendo ou não, você vai seguir. Qualquer lugar que você vai, né? Você tem que seguir a doutrina daquele lugar. Você consegue fazer.
Como é que a gente não vai conseguir fazer o que ele está falando aqui em Gênesis 1? Claro que nós podemos fazer. Podemos. Nós podemos voltar a essa origem. Mas claro, é só através do caminho que Cristo... Não, eu digo a origem da ordem das coisas, é isso que eu digo. De pecado, não, nunca. Pecado, não. Só quando a gente morrer que nós vamos ter o nosso corpo glorificado. Mas eu digo assim, a sequência, quando você começa a fazer uma coisa, você seguir uma sequência, não fazer de qualquer maneira. Com planejamento, com ordem, com decência. Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de decência e ordem. Não, eu digo, não é nem decência e ordem, eu digo assim, planejar para fazer. Não é para fazer. Quando fala em decência e ordem, lá está falando de organização. Organização. Sim, equilíbrio. Exatamente. Tá falando de organização. Então, eu acredito que se a gente voltar a essa origem, muitas coisas mudam na nossa vida. Muitas coisas mudam na nossa vida, muitas. É o que nós precisamos para tomar posse daquilo que foi devolvido para a gente. A gente precisa ter essa clareza para quê? Para a gente alinhar a nossa alma para receber aquilo que é nosso. É que nem lá em Gálatas, eu acho que fala que quando a gente somos criança, a nossa herança são tutores que tomam conta. Enquanto a gente não crescer, nós não tomamos. Então, é nesse aspecto aí de equilíbrio, de ter clareza das coisas, de ser adulto para tomar decisão, tipo, amar o próximo e não amaldiçoar, Deus não vai pesar a mão na vida de ninguém. Esse crescimento que a gente tem que ter. Quando o Léo estava falando da bênção lá que ele recebeu, eu até falei que Deus ele não prepara a bênção para a gente, ele prepara a gente para a bênção. A bênção já é nossa. Nós que precisamos crescer. Nós precisamos, como a Angela falou, organizar, equilibrar o quê? A alma. E quando você falou essa parte que você citou, Angela, sobre a gente já nascer pronto, é é algo que fortalece que nós somos autodidata. Nós aprendemos, já está no nosso DNA. Nós aprendemos olhando, ouvindo, vendo, que nem a cultura nossa é de ter professores. Lá não sei se é na Inglaterra, lá fora que não tem nem professores, eles colocam, te motivam para você, te incentivam para você estudar sozinho, você mesmo que faz as pesquisas, você que busca. E voltando lá onde a Ângela estava, Deus preparando para a chegada do filho. Eu vou continuar essa história. Então, estou voltando lá para você continuar. Então, o que acontece? Deus preparou tudo, tanto que o pessoal brinca assim, que Deus fez o homem e a mulher por último, para ele não dar palpite. Não tem uma piadinha assim? Só que se você for ver, Deus fez tudo, deixou tudo pronto, aí colocou, aí fez a gente. Pode continuar, Angela. Vai lá. Coisa, e sabe o que eu descobri também? Que está em Gênesis 1? Nós e os seres, todos os seres viventes, foram feitos para se alimentar só das ervas e das frutas. Isso também, a semente. Mas está no 26, acho que o 20 depois, tem uns outros lá aqui. Não, mas aí já para depois. 26, mas 27. Não, no 1 mesmo. Fala no 1. Tem um que ele fala do homem e depois embaixo, no próximo, ele vem falando dos animais também, que nós nos alimentaríamos somente das ervas e das frutas. Nem comeríamos carne e nenhum animal ia comer o outro também, não. Essa parte a gente precisa ver depois. Essa eu vou, porque tem várias versões aí, eu já li em várias versões e já tive uma discussão teológica em cima disso aí. Então, essa é uma parte que eu quero amadurecer. Mas deixa eu voltar aqui na história do filho, porque imagina que o filho chegou, e esse filho já chegou já grandinho e com toda aquela casa. Imagina uma casa, aquela casa dos sonhos
gigantesca, maravilhosa, com tudo, que você não precisa pensar em nada que tenha fora, porque tem tudo ali. Só que aí entra um tutor na história que começa a dizer algo para a criança ou algo para a pessoa que você não é bem o que teu pai disse que você é. Então, começa a deformar, tentar deformar essa imagem. Tanto que ele consegue deformar tanto essa imagem que ele já não se sente mais parte daquele lugar. Na verdade, olha, eu quero conhecer o que tem lá fora também. Tudo aquilo que está aqui, é assim, se tem um algo a mais, eu quero conhecer. Porque ele conhecia o bem, ele só não conhecia o mal. E ele quis conhecer o mal. Ontem a Monique falou da gente fazer as coisas práticas, de tornarem as coisas palpáveis. Por isso que eu estou contando uma história palpável aqui. Então, para a gente pensar nisso. E aí esse filho foi criado, vamos dizer assim, ele cresceu longe, sem saber que tudo aquilo lá já era dele. Sem saber que ele tinha tudo lá. Aquilo tudo era dele. Ele não precisava ter ouvido a voz de um tutor que entrou lá para levar, para tirar ele daquele ambiente. Então, o que é? A gente vê o Espírito Santo, é esse que vai falar o coração dele o tempo todo, para ele voltar, para ele ver, porque ele vai ser convencido do pecado. O pecado é a incredulidade. É a gente não crer que a gente já é quem Deus disse que a gente é. É a gente não desfrutar de tudo aquilo que Deus disse que nós já temos. Deus criou aquilo. O ambiente foi criado para receber aquele filho. Imagina assim. E aí o filho olha para você e fala assim: ah, mas eu quero conhecer lá fora. Tipo, eu quero conhecer o mal, né? E ele vai. Só que ele esquece que aquilo tudo era dele. Era tudo aquilo lá dele. Então, aí volta toda a história até que vem Jesus e o Espírito Santo convence a gente que Jesus é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Então, para tirar essa consciência deformada daquele filho. Gente, lembra do Rei Leão? O Simba, que achava que era Hakuna Matata, ele não se via como leão. E aí, a hora que ele olha para o rio e ele pergunta para ele: o que você vê? E ele via o pai dele. Então, quando você olha para o espelho, o que você vê? O que você vê quando você olha para o espelho? Você tem que enxergar o seu pai, aquele que te ama, aquele que criou você, que preparou tudo para te receber. E ele preparou mais, ele preparou o caminho para você retornar para ele, para retornar para essa casa, para esse lugar de que ele preparou para você. Então, eu estou falando para você que nos escuta depois também. Então, eu estou falando para você. Então, Deus te ama tanto, ele nos ama tanto, que ele ainda preparou Jesus. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o pecador, ele só tinha que reconhecer que ele era pecador. Aí ele apresentava a oferta diante do sacerdote. A oferta tinha que ser aceita. Não era o pecador, ele só tinha que reconhecer que ele era pecador. Ou seja, eu me afastei de Deus, eu errei o alvo. O que é pecado? Pecado quer dizer errar o alvo. Eu errei o alvo. Então, eu reconheço que eu errei o alvo, mas eu trouxe minha oferta. Então, antes era oferecido o cordeiro. A Val falou disso e realmente o cordeiro era oferecido. E quando o pecador reconhecia, aí ele ia lá e apresentava. O pecado dele era transferido para a oferta, quando a oferta era aceita. E a justiça da oferta era transferida para ele. Jesus é o Cordeiro de Deus, perfeito, imaculado. Aquele que, quando a gente reconhece, eu só tenho que chegar para ele e falar: eu sou pecador, mas está aqui a minha oferta. Porque a minha oferta já foi aceita. Jesus já foi aceito, já é a obra consumada, como a Ângela falou. A Ângela falou: a obra está pronta. Isso é muito bom. A obra consumada, perfeita. Então, quando eu reconheço que eu sou pecadora, eu preciso ter esse reconhecimento, sim. Porque eu errei o alvo. Eu não sei andar sozinha, eu perdi o rumo de casa.
todos nós estamos assim, perdemos o rumo de casa. Não sabemos mais quem nós somos de verdade, até olhar para a cruz e ver que nela eu tenho a oferta perfeita, que foi oferecida por mim, por você que está ouvindo. Então, quando você reconhece isso e oferece esta oferta para Deus, essa oferta já foi aceita. É só você reconhecer isso. Então, ele é o caminho de volta para esse relacionamento, para você voltar para a casa do Pai. Aquele ambiente que foi preparado para você. E a cura vai vindo. Essa cura, como a Ângela falou, a gente vai sendo curado. Porque a gente... E o Espírito Santo é essa voz, é essa presença que vai te ensinar, vai te convencer, vai te mostrar e vai te fazer voltar à casa do Pai e a desfrutar de tudo que era seu. E aí vem uma santa indignação, às vezes, fala assim, como que eu deixei uma voz ou alguém me roubar isso por tanto tempo? Eu não sei se vocês têm essa indignação. Eu tenho essa indignação. Eu tenho essa indignação contra o mentiroso desde o início, que é Satanás, é Ra-Satã, que a Bíblia chama de enganador. Ele enganou Adão e Eva, mas você sabe que o pior que isso, ele continua enganando a multidão, ele continua enganando muitos, ele continua enganando muitos cristãos. Sim. E não aprenderam a desfrutar disso. Então, isso é pior. Então, se você está sendo enganado, vem para cá com essa santa indignação, olha para a cruz, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esse pecado que a gente está falando aqui, que é o pecado da incredulidade, porque não crê na obra consumada de Cristo. Então, não crer nessa obra consumada de Cristo é errar o alvo. Então, se você não crê que essa obra é perfeita, é consumada, finished in English, está terminada, acabou. E no hebraico é tetelestai. Acabou, está pronta, terminada. E é tão lindo que Jesus se fez o caminho de volta ao Pai. E o que é o Éden? O que é isso? É o relacionamento, é a presença do Pai. Eu postei uma música agora lá no grupo, que é a presença do Pai. Tua presença só traz alegria, a alegria do Senhor é minha força. E essa força, essa presença, ela só me traz alegria. E a alegria é a minha força para viver. Gente, eu estava muito cansada. Quem entrou antes viu a minha cara. Foi só falar das coisas do Pai, parece que assim, puf, brilha, volta. Por quê? A alegria do Senhor é a minha força. Então, Amém. o que a gente se motiva? Eu não ia entrar. De novo, né, Alex? Verdade. Assim, eu não Você ia falou, mandou mensagem. Eu não ia entrar. Eu estava muito cansada. Mas é só começar a falar das coisas do Pai, que o Espírito Santo queima o nosso peito, a alegria vem, invade. E aqui a gente é alimentado. Ó, meu peito queima, meus olhos enchem de lágrimas, porque, gente, isso é a plenitude que nos traz alegria. Porque aqui fala que quando o Espírito da verdade, o Espírito da verdade vier, ele nos guiará em toda a verdade. Estou lá no 13. Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará o que está por vir. O Espírito Santo me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse, o Espírito receberá do que é meu e revelará a vós. Então é o Espírito Santo que está aqui, que já nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e quer te convencer também, que revela agora o Pai. É o Espírito Santo que gera Cristo. Foi o Espírito Santo que gerou Cristo em Maria, no ventre de Maria. Gera em nós também. É o Espírito Santo que gera Cristo em nós. Ele gera Cristo em nós. Não é lindo, gente, quando a gente fala nesse poder criador?
É só o Pai que tem. E a palavra diz que a palavra de Deus é espírito e vida. Espírito e vida. E você vê que quando João foi arrebatado, quando João, né, foi arrebatado, só tinha um trono. Né? Naquele grande dia vai estar Deus, Jesus e o Espírito Santo em um só. Porque de um lado tem um trono, de um lado tem 12, que segue as 12 tribos, e do outro lado, quer dizer, dizem, né? Dizem que segue as 12 tribos, e do outro lado, os 12 que seguem os 12 discípulos. Mas é um trono só, que é Deus, que se forma uma trindade, né? Por isso que o relacionamento, Ângela, quando a Bíblia fala, quando nós nos juntamos com o Senhor, nós tornamos um só espírito. O relacionamento, você vê que o relacionamento ele é tão vivo que você conversa com a planta, você conversa com o animal. Eu não sei se aqui vocês assistiram aquele filme, O Náufrago. O cara ele ficou sozinho numa ilha, ele pegou uma bola, desenhou ali um olhinho, uma boca, e ele conversava. Wilson. O nome da bola era o Wilson. Então ele ali conversava com o Wilson, uma bola. E Deus descia tarde para conversar com Adão. Então Deus é um Deus de relacionamento, né? Então por isso nós também eu falo até com a minha planta, eu passo a mão nela, faço carinho. O cachorrinho daqui da minha filha, que agora já aprendeu a subir a minha escada. Ele é nenenzinho, né? Então, quando eu subi, ele ficava de lá me olhando. Hoje, ele já subiu sozinho. Tem 3 semanas que eu estou aqui. Hoje, toda hora ele sobe sozinho. Ele não sabe descer ainda, mas ele já sobe sozinho. E aqui a gente conversa, a gente brinca, né? É vovó para cá, vovó para lá. Nós somos assim de relacionamento. Aí é onde a Bíblia fala, congregai-vos, estamos congregando aqui. Por quê? É a ceifa que nós falamos ontem. Exatamente. A igreja, Deus formou a igreja para quê? Para que nós tivéssemos um só relacionamento, dentro de um só espírito, de uma só visão, de uma só meta. Infelizmente, né? Não é assim mais, ela foi formada para isso. A Val vai sair e mostrar minha árvore, Val? Ah. Tá fechado, Val, o seu microfone. Amanheceu aqui, ó, tá os passarinhos cantando. Ah, eu achei que estivesse me mostrando minha árvore aí, ó. Ah, mas tem por tudo. Ainda bem que não tem gelo, né, Val? Não, hoje melhorou o tempo, melhorou. Mas é porque está na primavera, tá lindo, né? As árvores, as flores. Dá vontade até de caminhar, né, Val? Já tem gente correndo aqui. Porque eu moro em frente a uma escola. Que show. Aí amanhece. Eu vou deixar vocês, eu acabo de assistir depois. Um beijo. Um beijo, que as meninas vão para a escola daqui a pouco. Um beijão. Tá bom. Tchau, Val. Beijo, vai com Deus. Val. As minhas árvores, ela me mostrou que tem na Toscana, Ângela. A Ângela sabe do que eu tô falando. Com certeza. Não, é porque ela estava quando eu falei da visão que eu tive. E eu vi árvores que nem eu sabia que árvore que era. Ângela, antes de sair, mas aqui também tem na minha região, dá perto. Você sai, você encontra aquela árvore em todo lugar aqui, hein? Aqui tá difícil de encontrar, viu, Val? Eu acho que eu vou te visitar. É aqui, vê mesmo. Um beijo. Que árvore que é essa? A gente vai mandar foto. Eu descobri que chama-se preste. Mas eu descobri depois de um bom tempo, tá, gente? Mas tudo bem, fechando aqui. Ó, quando vocês forem chamar, quando tiverem as duas Ângelas, me chamam de G, que fica mais fácil.
Não, eu Não é coloquei verdade. aí. Você não viu aí que eu coloquei Ângela Vieira? Vieira, mas aí o pessoal chama Ângela, as duas ficam assim, então me chama de G, porque às vezes as duas respondem, né? Mas é muito interessante. Travou aqui, é para mim ou para vocês? Não. Não, travou não. Não? Não. Eu acho que a Vamos gente lá. não vai conseguir terminar hoje, não, Alex. Porque Não, a gente vai até onde? Até o... eu acho que, olha, até o 15, 16 aí, porque tem muita coisa ainda para falar. Pode ser. Então vamos finalizar então no 15? Já é quase 20 para as 2 aqui? Nossa, já tudo isso? Já. Falta 20 para as 2 já, que a gente começa. Eu entrei um pouquinho, só para abrir a sala, eu ia sair. Eu vou confessar, gente, eu ia tomar banho, porque nem banho eu tomei ainda. E tô aqui, gente, como eu amo falar das coisas do Senhor. Então, muito bom. não tem prazer maior do que, para mim, a minha alma, assim, minha alma se alegra, meu espírito se alegra, e o espírito do Senhor se alegra em mim. E o meu corpo esquece que ele tá cansado. Porque a hora que eu sair daqui, eu sei que às vezes o cansaço vem ou não, porque ele pode me renovar. Mas quando eu estou na presença, eu esqueço. Então isso é bom demais. Ontem a gente falava da seiva. É a seiva que corre na videira, porque Jesus é a videira. E quando a gente corta a videira, a seiva escorre. Por quê? Jesus passa em nós e nos mantém vivos, nos mantém saudáveis, produzindo frutos. E aqui a gente está em lugares diferentes, em países diferentes, e assim a gente sente a seiva correndo em nós e através de nós. A Ângela trouxe uma contribuição hoje linda. Eu quero ouvir esse estudo depois com mais profundidade, porque eu amo Gênesis, eu sempre volto para Gênesis, porque para mim a própria palavra diz é a Gênese, é o centro, é o início. É o centro, é o início. Então, eu preciso entender esse relacionamento de amor do pai preparando para receber esse filho. Eu quero que vocês sempre lembrem dessa história de amor. Ô, Ângela, Fala, Alex. você falando de Gênesis, né? É o início, é o centro, mas se você for ver, Gênesis é o atemporal, você está lá direto. Então é muito louco. Só que, ó, vamos jogar fogo no Zoom só na hora de 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 ir embora. embora. vai. Qual animal foi morto lá? Aí você já ouviu, Alex? Que animal que foi morto lá para vestir o homem? Um cordeiro. Então, quando que o cordeiro morreu? Exatamente. Lá. Tá tudo em Gênesis. É, Tá tudo lá. então, tipo, por isso que eu falei, a gente tem tudo. A Ângela gosta mesmo. Olha só, você vê, é por isso que a pessoa ela recebe a salvação e deixa todo desfrutar aqui, porque ela só segura se ela tivesse essa visão de Gênesis cristocêntrica. Cristocêntrica, essa é a minha palavra, Jesuscidência, cristocêntrico. E ela ia ser diferente. Ia ser diferente. Eu acho que, sabe o que também, Ângela? Eu acho que essa esfera da alma bloqueia muita gente. Muita gente. É por isso que quando, naquela live lá que você me mandou, ele fala que nós recebemos um espírito novo e vamos receber um corpo, só que a alma, não. A alma somos nós que precisamos tratar. Nós que precisamos desbloquear. Então, olha só, ganhamos um espírito. Está vivendo. Mas sabe o que acontece, gente? As ministrações, elas não estão sendo ensinadas em forma de aula. Não é em forma de estudo. É uma ministração que vem assim, o cara ele lança ali um versículo
e faz uma viagem que você fica assim, ué, mas como assim? Não entendi nada. A pessoa sai ali com a chave da casa na mão, a chave do carro na mão, dá glória a Deus, aleluia, mas quando ela sai para fora da igreja, ela já não lembra nem do versículo que foi ministrado. Por quê? Porque não foi ensinado. Não se ensina mais a Bíblia. O cara, ele fala um versículo, viaja ali naquele versículo, da maneira que ele quer, da maneira que convém, ou da maneira que a igreja é doutrinada, porque tem igreja que é assim, ela convida, mas ó, você tem que pregar assim, assim, assim. Não é, Ângela? Não é assim? Tem igreja que é assim. É por isso que a gente está aqui estudando, João, a gente está estudando bem para dentro. Estudo. Então, eu penso que se tivesse o estudo, seria muito diferente. Muito diferente. Mas tem muitas. Séria, gente. Pela Bíblia mata. Nem miséria, nem a miséria a gente não ia ver. Essas pessoas que estão aí, que não tem, eu fico até emocionada, que não tem nem o que comer. Não tem o que comer, gente. Criança sentada no chão com um prato ali só de arroz e farinha. Quando tem o arroz e a farinha. Que igreja é essa? Cheia de dinheiro. Agora não, eu estou em Campo Grande, estou indo numa igreja pequenininha aqui, mas a igreja que eu frequentava é uma igreja bilionária, onde todos os jogadores do Flamengo, muitos do Fluminense, do Botafogo, vários políticos, cantores da minha igreja, o dinheiro entra. A palavra diz, traz o dízimo para não faltar alimento para minha casa, e a gente que tem que levar a cesta básica. E a maior religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Então, se não está fazendo isso, tem coisa errada. Exato. Então, mas aí, é isso, o problema está aí. Está arriscado esse povo todo que está na igreja ficar, e esse povo todo que não está na igreja, que está passando fome, sumir. Aí tem outra vertente que a gente não pode esquecer, que o vitimismo também nasceu lá em Gênesis. Então, a gente, por exemplo, tem gente que fala assim, aqui na cidade eu vejo gente se virando e vendendo bala no farol. Então, e tem os outros que preferem só receber. Então, aí a gente tem duas vertentes. Aquele que preciso receber mesmo, é a obrigação sua, que tem dinheiro, me dá. Isso está errado, isso é vitimismo e é luciferiano. Não, isso que eu estou falando. Tem duas vertentes. E tem a vertente, sim, que Deus nos dá para abençoar a vida dos outros, porque é nós que entendemos que temos que cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Então, e tem o outro lado também. Também a gente não está radicalizando, que são todas as igrejas. Algumas igrejas, né? Deixa o pessoal que vai assistir depois, para ele não achar que a gente estamos, tipo... Não, tem igreja que faz muito. Eu conheço a igreja que a gente está hoje, que eu estou hoje, que a Bia também, eles cuidam até de crianças na África. Então, você vê que tem igrejas que realmente têm o foco em cuidar, em viver a verdadeira religião. Porque, gente, não se apega a essa palavra religião, não, porque Tiago fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Então, tem tanta viúva aí, tem tanta viúva, tem tanto órfão. Isso. E quando Jesus fala, quer me encontrar, vai aonde? Fala, Ângela. Pode falar. Em qual você está lidando? Quando Jesus fala assim, você quer me encontrar, vai aonde? Vai aonde o nu quer uma roupa, onde quem precisa de uma comida. Quando você der água a quem pede, der algo ao necessitado, você está fazendo visitar o preso.
Exato, a visitar o preso, exatamente. Ó, que louco, né? Hoje é claro que é uma porcentagem pequena, gente. Nós não estamos, nós aqui, vocês aí que vão assistir, né? Nós não estamos falando de uma moda, de um modo num geral, né? Exatamente. Não é generalizando, não são todos assim, mas se a igreja está deixando a desejar, tá, porque isso aí é uma obra da igreja. É uma obra da igreja. A igreja, no caso do homem, né? Quem é a igreja? A igreja somos É nós. uma obra da igreja. Quem é a igreja? Você vê que Jesus, as pessoas vinham, ouviam a palavra, mas ele não deixava que as pessoas fossem embora, porque sabia que elas estavam com fome. Então, hoje está querendo enfiar a palavra goela abaixo, mas não vê que a pessoa precisa de uma roupa, que a pessoa precisa de um emprego, que a pessoa tem criança, precisa de um leite. Por isso que é importante o relacionamento. A minha igreja, tinha uma igreja do lado, uma igreja grande também, só que a minha igreja ela tinha igreja da criança, onde as crianças são membradas, tudo, é o mesmo culto que tem lá dentro, tem na igreja da criança. Então, essa igreja do lado, como não tinha pais que deixavam as crianças na nossa igreja, e a nossa igreja não gostava disso. Gente, eu acho o fim do mundo. Tem que mais deixar demais os pais irem lá na igreja do lado e deixar as crianças ali que tem igreja de criança. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Uhum. O que tem a ver uma coisa com a outra? É interessante demais. A gente tem muito assunto para tirar daí, mas eu acho que posso ir encaminhando aqui para o final, Alex? Aqui? Pode, para a gente dar. Jesus no 12, ele fala assim, ó, tenho muito ainda para te dizer, mas vocês ainda não podem suportar. Por isso que eu vou mandar o Espírito Santo. Por isso, mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, deixa eu ler na outra aqui. Quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Então, você pode estar se questionando aí, você que está ouvindo a gente depois, tudo isso que eles estão falando é verdade ou não? Cai para dentro. Só reconhece que você é o pecador e que precisa da oferta. A oferta já foi aceita. É só você trocar de lugar com a oferta. Apresenta a oferta que já foi aceita a Deus. A oferta é Jesus. Então, chegue até Deus no nome de Jesus, porque Ele vai te dar o Espírito Santo. No momento que você crê, reconhecer que você é pecador e que você apresenta a oferta, que é Jesus, que já foi aceito, você é salvo. Você recebe o Espírito Santo. Mas, como nós falamos aqui, não é só sobre a salvação. É sobre você saber quem você é, de verdade. Sobre aquele lar que foi criado para receber você com todo amor. E ele vai te ensinar em toda a verdade. Então, e qual é a verdade? O Espírito Santo vai guiar o seu coração. E ele revela Cristo, ele faz com que Cristo nasça no seu coração. E qual é o caminho? É Cristo. Mas aonde a gente encontra Cristo? Aqui. Através do estudo da palavra de Deus, como a Ângela falou, é através do estudo, é através de você ir para a palavra. Você pode dizer, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Experimenta pedir para que o autor te revele. É o único livro que a gente lê com o autor junto. Então, experimenta pedir para que o autor esteja com você, que o Espírito Santo te revele toda a verdade. E você vai ver que você vai ler uma outra Bíblia que nunca você leu. Isso acontece com a gente. Eu estudo Bíblia há 29 anos. E cada vez que eu leio a Bíblia, eu me maravilho. Eu aprendo com vocês. Ontem a gente falava sobre isso.
que aqui, assim, todo mundo é igual, porque a gente aprende um com o código do outro, porque ninguém tem a revelação completa. Eu não tenho, a Ângela não tem, o Alex não tem. Então, quando a Ângela falou, gente, meu coração queima. Quando o Alex fala, meu coração queima, porque a gente se completa. E os dedinhos de fogo? Os dedinhos de fogo. Os dedinhos de fogo aqui, eu ia falar. Aí tem as meninas que não aparecem aqui, mas estão ali, ó. Testifica, né, Ângela? Testifica. Testificando no nosso coração. Porque ontem a gente falava também das pedras, que nós somos as pedras vivas sendo lapidadas, sendo moldadas. Porque elas precisam de um ajuste perfeito para que a obra, o reino seja feito, o templo do Senhor seja feito, porque nós já somos o templo. Mas quando nos reunimos, ele vai nos ajustando, nos lapidando, para que a gente tenha os encaixes perfeitos para a obra que ele tem. Não gente, eu estou fazendo um estudo desse, que eu vou falar sobre... Ai, meu Deus. Esqueci, mas entra essa parte da pedra também de ser lapidada. É mal do nome, né, Bia? Resiliência cristã. Uau, resiliência cristã, olha aí. Aí a minha filha falou assim, mãe, você domina? Eu falei, eu não domino, mas eu sou resiliente. E eu conheço aquele que me ensina. Falar. Eu vou aprender a falar e as pessoas vão entender no dia que eu for ministrar. Amém. Amém. O Espírito Santo que nos ensina, está aqui, que nos guia, na verdade. Ele ensina a gente para a gente ensinar os outros. E é lindo isso. A Bia escreveu aqui, ó, são as Ângelas. Ângelas, no grego, quer dizer mensageira. Pronto, então, aí, ó. O meu é Ângela Cristina, mensageira seguidora de Cristo. Então, a Ângela tem o Ângela... Ângela Maria. Ângela Maria. Ângela, mensageira da graça. Agraciada. Ei. Maria é agraciada. Olha aí. A gente carrega a mensagem do nosso nome. Para o judeu, o nome era muito importante, porque o nome significa a mensagem que você carrega. Então, a gente carrega algo muito forte dentro de nós. E eu até descobri isso, eu era aquela filha que vivia longe, sendo enganada pelo tutor. E até eu descobri dessa mensagem poderosa que eu carregava no meu nome, eu deixei ser enganada por esse tutor que roubava, que mentia para mim. Mas quando eu descobri a verdade, eu descobri essa obra consumada e que o Espírito Santo veio me revelar toda a verdade, ele não me engana, não. Então, quando ele começa, ele é o mentiroso e ele faz o que é dele, ele mente desde o princípio. Mas a gente tem Jesus, que veio para nos dar vida e vida plena. Ontem a gente falava da plenitude da alegria. O João 14, ele fala da plenitude da alegria, plenitude de vida que ele nos dá. Então, ele nos conta quem nós realmente somos. E a gente volta a desfrutar dessa casa. Olha, eu queria que vocês imaginassem essa casa com tudo que vocês sonharem. Uma casa com tudo. A presença do Pai é tudo mais um pouco. É o que você imaginou e um pouco mais. E tudo e mais um pouco. Porque Efésios 3:20 fala que ele faz infinitamente mais do que a gente pede ou sequer pensa. Tá perdendo tempo por quê? Você que cai para dentro. Cai para dentro. Ângela. Tem um link. Tem um link aqui que vai ficar um link com o nosso endereço lá do Instagram. Telegram. Lá no Instagram tem um link para você cair para o Telegram e cair aqui onde nós temos as mensagens, e aqui que a gente compartilha, aqui que a gente conversa. E se você não caiu ainda, vem, porque os bastidores ainda acabam sendo melhor do que isso aqui. Gente, é bom demais. Nós estamos fazendo um convite para vocês
do que funcionou na minha vida, funcionou na vida da Ângela, do Alex, da Meire, da Luísa, Da Luísa, da Beatriz, da Cati, da Beatriz, e do todos Freud. passaram. Eu falei o Floyd, passei por ele ali. É. Então, é o mesmo que funcionou na nossa vida. Então, quando o irmão acho que foi Natanael que falou, ele falou, mas pode vir alguma coisa boa de Belém? Pode vir alguma coisa boa de lá? Vem e vê. O que você tem a perder? Vem e vê. Cai para dentro. Então, o que você vai perder? Vem e vê o que a gente conhece. Esse Jesus, esse Pai que a gente conhece. Aqui não tem placa de igreja, não. Mas aqui tem pessoas que amam a Jesus. E a nossa mensagem é cristocêntrica. A gente vê Jesus desde Gênesis até Apocalipse. É Jesus revelado. E o Espírito Santo que a gente está falando hoje revela e gera Cristo em nós. Então, não espera, cai para dentro. Você é bem-vindo aqui, na casa do Pai. Né? Aqui Verdade. nós estamos em casa. Então, aqui nós congregamos. Vem para a sala da casa. Vem para a sala da casa também. Não fica aí fora, não. Você pode desfrutar. Vem para a sala. Desfrutar e também também acrescentar, né, para a gente também. Sim. Sexta-feira tem uma amiga minha aqui ela está de férias na Bahia, e ela falou, Ângela, eu quero, mas eu ainda estou, mas sexta eu vou entrar, porque aí sexta dá para... aí eu falei, olha, o pessoal quer vir e quer ter para contribuir, porque quantas vertentes a gente aprende aqui, é maravilhoso, é lindo demais. Eu decidi que eu quero estar onde Deus está. Deus está aqui, Deus está tá de manhã, está na igreja na quinta, está no domingo. Aonde Ele está, eu quero estar. Na verdade, então, é onde eu estiver, Ele está. Ele está entre nós. Ele está em nós. Como a gente já falou em algumas coisas passadas, onde era o monte que Jesus subia? Hoje esse monte está aqui, ó. A gente só vai. Gente, aqui todos esses códigos surgiram aqui, tá? Então, você quer saber? Tem mais, não é só esse, não. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem assim, tem aqui. Quer saber o que eles significam? Vem para dentro. Cai para dentro. Vai para dentro. Alex, contigo. Então vamos lá. Nós estamos. E aí o último versículo foi o 15. O 15. Aí amanhã nós continuamos com o 16 e nós só temos a agradecer pela contribuição de cada um, o alimento, esse desfrutar maravilhoso. Eu fico triste quando eu não entro, sinceramente. Eu estou esperando subir a aula de ontem, que eu não consegui participar. E quando eu acordei 3 horas da manhã, fiquei muito triste. Eu entrei, todo mundo já tinha dado fuga aqui. Agora já é 2 horas já, 2 horas da manhã aqui no Brasil. E depende do estado, tem uma diferencinha, e fora do país aí nem se fala, né? 4, 5 horas de diferença. O Freud está lá na Bélgica, não sei que horas que é lá agora, quem sabe ele está ouvindo e vai falar para a gente. Eu ia perguntar onde que ele estava, porque temos vários países hoje, né? Já teve Itália, Estados Unidos, Bélgica, Brasil. Eu não sei se alguém mais está fora. A Kátia, da manhã, gente. Ela está na Califórnia ali. Aí já é manhã, Freud? Isso, 7 horas da manhã. Olha aí, ó. 5 horas de diferença. 5 horas de diferença. Show, hein, Freud? Então, aí o que acontece? Amanhã nós temos mais, ó. Gratidão por cada um. Você que está nos assistindo aí, não perde tempo, cai para dentro. Ó. Cristo está às portas. Não deixa para depois, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Cai para dentro, vem com a gente. Então, pessoal, gratidão. Ó, a gente vai ficar um pouquinho só nos bastidores, porque a gente precisa descansar, né?
só um pouquinho só. E até amanhã. Ó, Amanhã. amamos cada um de vocês, tá? Eu vou... Vamos nos despedir no 3, 2, 1. Bye. Pronto.